prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir a todos vocês, inicialmente, que colocassem os telefones celulares, no modo silencioso, para que nós possamos iniciar os nossos estudos, tá bom? Eu vou pedir o Lucas para fazer a prece de início para nós. Querido Mestre Jesus, nessa hora em que nos reunimos, Mestre, em vosso nome, em mais uma oportunidade de nos encontrarmos nessa casa querida que é o Solar, nós gostaríamos, sobretudo, e em primeiro lugar, agradecer-lhe, Mestre, as bênçãos, a alegria de estarmos aqui reunidos e as oportunidades que essa casa tem nos concedido de aprendizado do Evangelho, de estabelecermos aqui amizades tão valiosas e verdadeiras em nosso caminho, uma verdadeira família do Espírito, que se irmana pelo mesmo propósito de servir em vosso nome, de aprender o Evangelho, de melhorar-se a cada dia, reformando os velhos hábitos, os velhos vícios que ainda trazemos conosco. Nós lhe pedimos, Mestre, que o Senhor esteja conosco, nos inspirando, nos amparando a todos, seja nas leituras e nos comentários, mas especialmente rogamos o seu auxílio na compreensão, na reflexão e para guardarmos em nossos corações essas lições de tanto valor. Que essas oportunidades, Mestre, continuem a se repetir em nossas vidas e que essa casa esteja sempre sob o vosso amparo, sob a vossa proteção, recebendo toda assistência e auxílio do alto para que continue a funcionar, estendendo o consolo, a paz, o esclarecimento, o amparo a todos que aqui há dentro, encarnados ou desencarnados. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais. Estamos iniciando os nossos estudos evangélicos dessa tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, estamos estudando as qualidades da prece. E temos hoje, para o nosso comentário e para a nossa reflexão, o item de número 3 do capítulo 27. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, se achando justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que eu possuo. O publicano, só lembrando aqui, era um cobrador de impostos, né? Ele era mal visto na sociedade judaica. Então o publicano, ao contrário,
conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este, o publicano, voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Esses textos de Jesus foram narrados e registrados pelo evangelista Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14. Passamos a palavra para o nosso querido irmão, amigo e filho Lucas, para que ele inicie os comentários da tarde. Meus irmãos, boa tarde a todos. Existe em todos os esforços empreendidos nessa casa, que são feitos com muito amor, com muito senso de responsabilidade, existe uma orientação maior da espiritualidade superior, que às vezes nos pequenos detalhes a gente observa, que às vezes é legal a gente dividir um pouquinho com vocês. Hoje, o esforço que nós fizemos aqui no estudo dessa passagem, dessa parábola do fariseu e do publicano, é justamente para falar na primeira parte do estudo. E sem eu combinar com o Tionei, acabou que ele me pediu aqui para iniciar. Então, a gente vai percebendo como que o alto vai nos ajudando para que a gente, com o nosso esforço sincero, possamos trazer o melhor para os irmãos. Meus amigos, vamos lá. Muitas vezes, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, quando a gente estuda a Bíblia, aí no seu Novo Testamento, nós nos deparamos com alguns conceitos, com algumas palavras que são repetidas, mas cujo significado nós deveríamos aprofundar e conhecer melhor, mas às vezes passando por diante. Quando ali deveria, de nossa parte, no esforço de compreensão, a gente aprofundar-se para compreender melhor. É nessa linha que nós vamos aqui fazer o nosso esforço de hoje. Nós temos aqui duas personalidades, não temos aqui a identificação das pessoas, mas temos aqui duas funções sociais, ou duas ocupações à época da sociedade de Jesus, que tem muito destaque no contexto evangélico, que eram quem? Os fariseus e os publicanos. E é justamente esse esforço que nós vamos fazer hoje de compreensão, para quê? Seja para a gente entender no contexto da parábola a lição de Jesus, seja em outros episódios nos quais eles forem citados ou mencionados nas passagens evangélicas. Pensando nisso, aquela grande alma que teve por papel canalizar o esforço dos Espíritos em nos explicar o Evangelho, logo no início dessa obra, o que ele fez em nosso benefício? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, meus irmãos, o item aqui chamado Notícias Históricas. Por que Kardec fez isso? Justamente para a gente entender. Eu vou me deparar com a parábola do fariseu e do publicano. Quem eram os fariseus? Quem eram os publicanos? É importante que a gente entenda e assim nós vamos conseguir entender melhor as passagens bíblicas. Pois bem, quando nós vamos nessas notícias históricas presentes na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro item presente aqui é justamente fariseus. Então vamos lá. Do hebreu, farush, que significa divisão e separação. Então nós vamos ver aqui que é um termo que já em sua essência indicava a necessidade de uma separação, de uma divisão. Vamos lá. A tradição constituía
parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras e tornadas artigos de dogma. Então vamos compreender. Ao tempo de Jesus, meus irmãos, o grande profeta dos judeus até então já havia deixado seu legado. Quem era ele? Moisés. Para os irmãos terem ideia e da noção do tempo que havia se passado, entre a vinda de Moisés, o seu trabalho de guiar o povo, fugindo do Egito e indo para a terra prometida, bem como os livros que ele legou, e a chegada do Messias, do Cristo, se passaram cerca de 1500 anos. Durante esse tempo, o que aconteceu? Moisés deixou 5 livros que formavam a Torá para os judeus. Livro de Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. Se eu não me engano, é quase nessa ordem mesmo. Os últimos podem estar invertidos aí. E depois do legado de Moisés, o que aconteceu? Vieram os profetas, e mais do que isso, os líderes religiosos do povo ao longo do tempo foram deixando escritas e na tradição oral várias interpretações e comentários da Torá. Ou seja, vinha um profeta ou vinha um ou outro líder religioso, interpretava, comentava um ou outro texto de Moisés, e aquilo ali foi formando um conjunto de comentários dos livros básicos de Moisés que compunham a tradição religiosa dos judeus. Portanto, nós tínhamos o quê? Praticamente 1500 anos de comentários, de tradição oral, de conceitos que eram passados de geração em geração, portanto, um longo legado que aquele povo já tinha consigo. E continua Kardec nos explicando. Esse legado, esse conjunto de interpretações, de visões sobre os textos deixados por Moisés, constituía entre os doutores assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Então, o que acontecia? Muitas vezes, meus irmãos, ao longo desses séculos, um ou outro ponto de interpretação era objeto de muita discussão. Às vezes eles concordavam sobre um ponto, discordavam sobre outro, davam uma nova interpretação sobre um ponto, e aquilo ali ficavam discussões que não se concluíam. Tal como aconteceu séculos depois na humanidade, no período da Idade Média, com o legado de Jesus dentro das escolas monásticas que se formaram no mundo, os chamados monastérios. Ou seja, entre o século IX e o século XVI, praticamente, eram inúmeras as discussões em torno dos textos bíblicos, em torno das recomendações, das normas papais. E aquelas discussões muitas vezes levavam dias ou horas a fio, sendo que às vezes um trabalho mais essencial ficava de lado, especialmente no que diz respeito à assistência aos necessitados. Discutia-se, não chegava a sua conclusão, formavam-se partidos ou escolas que divergiam entre si, correntes de pensamento aqui e ali, de maneira que a cada vez mais, com o tempo, eles tendiam para o quê? Para a divisão. E segue Kardec explicando. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como sonha acontecer. É o que nós falamos. Infelizmente, essas diferentes visões de fé e de ponto de vista interpretativo dividiam aqueles que tinham por objetivo unir o povo e não dividi-los. E aí vem agora o aprofundamento a respeito dos fariseus. Entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, que teve por chefe Hilel,
doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Então vamos lá, vejam que interessante. Quando a gente pega, meus irmãos, esse artigo curto de Kardec, e a gente sai pesquisando detalhe por detalhe, a gente passa a compreender ainda melhor. Os fariseus não iniciaram, enquanto fariseus, a sua tradição, o seu legado para o povo judeu no aspecto religioso, desde o tempo de Moisés, não. O considerado fundador do farisaísmo, ou uma das correntes do farisaísmo, tinha por fundação cerca de 150 a 200 anos antes de Jesus. Portanto, um de seus fundadores, de nome Léo, era considerado um sábio dos judeus. E mais, quando a gente associa a postura dos fariseus à figura de Léo, nós vamos ver, quando a gente pesquisa e se aprofunda, uma grande diferença, ao ponto de conectá-lo com a atualidade do espiritismo no Brasil, conforme nós vamos ver. Quando a gente pesquisa, meus irmãos, a figura de Léo, a gente descobre que ele nasceu na Babilônia, mudou-se para Jerusalém para estudar e ganhava, trabalhando durante o dia como lenhador, o suficiente para se alimentar e para pagar a escola. E por conta disso, ele tinha uma personalidade, não só por isso, mas além dessas lutas que ele enfrentava, conta-nos a história que registrou a sua passagem, que ele era uma figura extremamente humana, paciente, benevolente e caridosa com todos aqueles que o procuravam. Ao ponto de uma vez terem feito uma aposta para ver que quem conseguia tirar a paciência dele. Teve um judeu lá que apostou 400 moedas de prata que iria irritá-lo. Aí ele foi testando, e Léo não perdeu a paciência hora nenhuma. Pois bem, essa escola de Léo, que foi uma das bases do farisaísmo do tempo de Jesus, era muito diferente da conduta dos fariseus dali por diante, porque havia uma segunda escola que tinha por professor e líder um outro judeu de nome Shammai. Esse sim era conhecido por ser muito rigoroso, inflexível e intransigente nas exigências em torno do cumprimento da tradição mosaica. Então a gente vê duas correntes diferentes. O Shammai certa vez foi procurado por uma pessoa que não era judeu, que pediu a ele que ensinasse para ele a Torá, enquanto ele estivesse em pé sobre um pé só. Imagine, a pessoa ficou em pé sobre um pé só, levantou outra perna e falou: me ensina a Torá, me ensina a tradição religiosa dos judeus. O Shammai na mesma hora o repudiou, afastando ele. Veio Léo e falou com ele o seguinte: você quer aprender a Torá enquanto você está sobre um pé só? Eu vou te ensinar. E disse o seguinte para ele: o que é odioso para ti, não faça a seu próximo. Esta é toda a lei, o resto é mero comentário. Esse era Léo, um dos líderes, né, dessa tradição dos judeus que se fortaleceu ao longo do tempo. E o que ele dizia? Comparando, meus irmãos, com toda a tradição oral e escrita que se acumulou ao longo de 1500 anos, e Léo dizia o seguinte: vamos voltar para o texto básico. Vamos voltar para os livros de Moisés em sua origem, colocando-os em primeiro plano em relação à tradição que se acumulou ao longo dos séculos. Aí vejam que interessante. O que foi um dos princípios de Martinho Lutero, séculos depois, após toda a deturpação do Evangelho que a gente viu ao longo da Idade Média, como um dos princípios da Reforma Protestante? São as palavras em latim que diziam o seguinte: solo scriptura, ou seja, somente as Escrituras. Voltemos aos textos. Porque, tanto na tradição dos judeus, como nas interpretações que se seguiram ao advento do Evangelho do mundo, quem que interpretava, meus irmãos, os textos de Moisés e depois os ensinos de Jesus?
Nós, homens, com todas as imperfeições que nós temos, colocando pontos de vista pessoais, colocando ali equívocos, conceitos ou preconceitos que nós tínhamos, precisou ir Léo vir e falar com o povo judeu: vamos voltar para os textos de Moisés. Da mesma forma que Martim Lutero falou: vamos voltar para o legado do Cristo. Até que um dia chegasse o quê? Uma interpretação segura, confiável e imutável desses textos que devem basear a nossa vida. Feita por quem? Pelos homens? Não. Pela espiritualidade superior. Aí era o advento da doutrina espírita. Vejam que diferença. Séculos de tradição dos judeus, e Léo pediu que voltassem aos textos originais. Séculos de interpretações do legado de Jesus. Lutero pediu que voltássemos aos originais, ao legado, em sua originalidade. Traduziu a Bíblia na ocasião para a língua pátria que as pessoas entendiam, tirando-a do latim, até que viesse a doutrina e aí sim interpretasse para a gente com toda a certeza, com toda a sabedoria, de maneira que hoje nós temos interpretações evangélicas ou das Escrituras coerentes, seguras, que não trazem entre si nenhuma incoerência, nenhuma contradição. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe isso. Continua Kardec nos explicando. Os fariseus em diversas épocas foram perseguidos, especialmente sob Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Esse último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano de 70 da era cristã, época em que lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Continua Kardec explicando. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Ou seja, vamos ver aqui agora o que caracterizava os fariseus. Primeiro ponto: não perdiam uma oportunidade de discutir princípios religiosos. Se alguém os abordasse questionando ou comentando algum ponto, eles entravam com o intuito de discutir. Muitas vezes não abrindo mão de seus pontos de vista, mesmo que aquilo ali levasse às piores consequências. Qual que era, meus irmãos, por exemplo, a conduta de Saulo de Tarso nos primeiros capítulos do livro Paulistemo, quando se depara com a interpretação, com a visão cristã do legado dos judeus? Ele radicalmente se opõe, fazendo, por exemplo, de Estevão, que na ocasião, Gesiel, que já se chamava Estevão, um inimigo ferrenho. Por quê? Porque era um inovador dentro daquela tradição, daquela doutrina que eles tinham. Segundo, observavam com rigor práticas exteriores do culto e cerimônias. Então vejam que o legado de cerimônias religiosas vem de muitos séculos atrás. E o que o Espiritismo faz hoje com elas? Extinguiu todas. Tem casamento espírita? Não. Tem batizado espírita? Não. E quando eu estou, vamos supor, quando o jovem, a criança tem 14, 15 anos, tem primeira comunhão, tem crisma? Não tem nada disso. O importante é a gente ensinar o Evangelho para ele em todas as etapas da vida dele, sem que isso leve um nome específico, ou que tenha uma cerimônia para poder, ali falar, aquela pessoa já fez isso, isso e aquilo. Não, está estudando o Evangelho. Continua Kardec explicando. Cheios de um zelo ardente de proselitismo, vejam outra diferença. Qual que era uma intenção constante que eles tinham? De angariar adeptos, procurarem seguidores. Vem o Espiritismo hoje e fala o que para a gente? Não se preocupem. A doutrina tem uma força em si mesma que com o passar do tempo as pessoas vão se aproximar. E mais, virão adeptos de outras escolas de fé, aprender conosco os princípios espíritas e aos poucos vão levando para dentro da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, no propósito de ajudar e não de modificá-los ou de convencê-los à força. Mas eles tinham um zelo constante pelo proselitismo.
inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos. Eles tinham uma aparência de muita santidade, de muita correção, mas em sua essência tinham o quê? Uma conduta lamentável. Tanto é que Jesus cunhou uma expressão fortíssima se dirigindo a eles. Qual foi? Túmulos caiados. Ou seja, o que é um túmulo caiado? É branquinho por fora. A imagem da pureza, né? da alvura, mas por dentro guarda o quê? A podridão. Né? Guarda ali a deterioração. E continua Kardec. Traziam ainda muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além da exterioridade e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam como santas criaturas. Daí os serem muito poderosos e influentes em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência divina, ou seja, na ação de Deus na nossa vida, na imortalidade da alma, na eternidade das penas. Então vejam aqui que o dogma das penas eternas é uma herança o quê? Farisaica. Que o cristianismo depois, quando virou catolicismo, acabou se apropriando. Porque Jesus não instituiu penas eternas. E continua. Acreditavam ainda na ressurreição dos mortos. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica à letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa a razão por que se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Então nós vamos ver sempre ao longo das passagens evangélicas os fariseus testando Jesus, perseguindo, procurando colocá-lo em armadilhas, em dificuldade, né? Foi assim na passagem da mulher adulta, foi assim na questão dos impostos, né? É lícito ou não pagar os impostos? Foi assim na ocasião em que eles perguntaram por que seus apóstolos não lavam as mãos antes das refeições? E em tantos outros episódios. Mas Jesus a tudo respondeu com sabedoria. Porque o Cristo já sabia qual era a intenção deles. E o Mestre, com toda a inteligência e a grandeza dele, aproveitou para tirar daí grandes lições. Pois bem, meus irmãos, e quem eram os publicanos? Kardec explica também para a gente. Eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança de impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer nas outras partes do império. Então eram pessoas que, sob comissão ou recebendo ali uma participação, cobravam os impostos que deveriam ser recolhidos e enviados para onde? Para a sede do Império Romano. Seja em Roma, seja nas províncias que compunham o Império. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de cobranças rigorosas e de lucros escandalosos. O nome de publicanos se estendeu mais tarde a todos os que administravam rendas públicas e aos agentes subalternos. E conclui Kardec dizendo: de toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa por ser contrária à lei. Ou seja, pagar impostos para Roma causava neles tanta ojeriza, tanta repulsa,
que eles fizeram daquilo uma questão religiosa, para combater aqueles que eram os agentes da cobrança de impostos, que eram os publicanos. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Então fundou-se no seio do povo judeu como se fosse uma resistência que às vezes se armava e atacava os romanos. Esse Judá, o Gaulonita mesmo, foi assim, e foi, o movimento foi imediatamente abafado. Depois, meus irmãos, entre esses que se revoltavam contra o domínio romano, fundou-se um partido chamado Zelotes. Nós vamos ver lá, os Zelotes eram os que se resistiam e que procuravam inflamar o povo a resistir contra o domínio romano. Os judeus, pois, abominavam a este, como consequência, a todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, que eram jogados, que eram vistos, atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles amizade. Então os publicanos eram dotados ali de um forte preconceito, como uma pessoa de pouco valor, como uma pessoa de moral duvidosa, como uma pessoa reprovável na coletividade dos judeus. Por quê? Porque eles eram os instrumentos de opressão do povo romano sobre aquele povo. E por isso, mesmo que entre eles houvesse pessoas boas, como a gente vai ver, por exemplo, ao longo das passagens evangélicas, a figura de Zaqueu, mas aquilo ali, o preconceito era muito forte, justamente porque era algo que o povo abominava. São essas figuras, meus irmãos, que estarão presentes na parábola de hoje. Um fariseu e um publicano, que nós aqui fizemos esse esforço de resumir e contar um pouco. Agora, da mesma forma que nem todos os fariseus se nivelavam pelo mau caráter, pela podridão caiada de branco por fora, como vai ilustrar para a gente a conduta de Eliú e mais tarde de seu filho ou neto, que uma fonte que eu li falou que era filho, outra fonte que eu li falou que era neto dele, um fariseu notável de nome Gamaliel, que nós vamos ver lá no livro Paulo Estevam, que eram exceções a essa regra. Nós vamos ter também exceções à regra dos publicanos na figura de Zaqueu, mostrando aí para a gente o perigo da gente generalizar. Mateus era um publicano, que era Levi, e que foi o primeiro a deixar para a gente o legado do Cristo. Graças à habilidade dele de escrever, que era uma habilidade rara na época, ele fez as primeiras anotações das lições de Jesus, entre elas o Sermão do Monte, Então vejam que interessante. Meus amigos, a gente passa agora a palavra ao nosso querido amigo Tionei para que ele dê continuidade. Avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Essas são palavras, meus queridos irmãos e irmãs aqui dessa tarde, a quem emocionadamente nós dirigimos as nossas singelas palavras, estudando o nosso tema dessa tarde. São palavras de Santo Agostinho. E eu queria propor algo aqui para vocês nessa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Todos nós passamos pelas dificuldades que a vida nos traz. Todos temos problemas. Esses problemas às vezes são na forma de doença, às vezes são na modalidade de preocupações familiares, questões de natureza material, desafios da profissão, desafios do relacionamento, problemas de ordem íntima. Todos temos. Então eu queria propor para vocês aqui o seguinte:
nós estamos estudando a prece. Então, durante o nosso estudo, vamos procurar não apenas prestar atenção nas palavras e nas leituras aqui proferidas, mas vamos elevar os nossos sentimentos a Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que abençoe os nossos lares, que nos dê forças para enfrentar os nossos problemas. E como nós veremos aqui, nós seremos atendidos. E eu quero começar o meu estudo dessa tarde, lembrando a figura de André Luiz, que se encontrava, meus irmãos, assim que desencarnou, ele que foi um médico que viveu aqui há alguns séculos atrás, e se viu numa região de muito sofrimento, uma região escura, uma região onde as suas companhias eram irmãos extremamente necessitados, com os quais aqui na Terra ele não teve oportunidade, aparentemente, de conviver. Esses irmãos o acusavam de suicida, esses irmãos o perseguiam, o ameaçavam. A região em que ele se encontrava era uma região repleta de trevas densas. Animais estranhos povoavam aquelas paragens. E durante 8 anos, numa mistura de desespero e revolta, ele ficou ligado àquela região, até que um dia, depois de começar um processo de arrependimento, de tanto sofrer, ele se lembra de sua mãe, e se lembra das preces que ela o ensinava a fazer desde pequeno. Foi então que ele orou como nunca ele havia orado anteriormente, e imediatamente o céu rasga-se à sua frente, e ele percebe a presença de um benfeitor espiritual, que era o irmão Clarencio, uma autoridade espiritual de nosso lar, que sempre buscava o espírito de André Luiz para poder lhe abençoar, a pedido de sua mãe, uma amiga querida sua. André Luiz então percebe a presença daquele enviado e logo em seguida é levado em direção à colônia de nosso lar. E após ultrapassar as suas divisas, com um toque iluminado de um cajado que o irmão Clarencio portava, ele então é levado para um local onde ele começou a receber o tratamento. Esse tratamento na forma de uma sopa, igual a que nós tomamos aqui no solar. Evidentemente que nas dimensões espirituais da matéria, mas feita com mais profundo amor e carinho. E aquela sopa que ele tomou avidamente, ele relata que lhe fez um bem inexprimível, que cessou quase por completo a sua fraqueza, fazendo com que ele se reanimasse em uma grande medida. Daí a alguns instantes, ele ouve uma música maravilhosa que chega àquele ambiente onde ele se encontrava. E essa música maravilhosa, que partia dos páramos espirituais, falava diretamente ao seu coração. E aí então, o seu companheiro, que foi incumbido pelo ministro Clarencio de tomar conta dele, de nome Lísias, explica a ele que aquela música se multiplicava todas as vezes que o sol começava a se pôr sobre aquela colônia espiritual, e que todos os seus habitantes, juntamente com o governador daquela colônia, se uniam e oravam a Jesus. O que André Luiz descreve, segundo ele próprio, foi algo
que na realidade ele não tinha palavras para dizer. Porque desde a descrição de um coração dourado que surgiu na abóbada celeste, e que deste coração fluíam pétalas de flores que vinham tocar ao tecido perispiritual de todos que ali se encontravam, e que após aquele fenômeno de indescritível beleza, ele se sente quase que totalmente renovado, quase que totalmente recuperado. Aquela, meus irmãos, minhas irmãs, era a prece que se fazia todos os dias em nosso lar, numa demonstração clara que a eficiência, a eficácia e as qualidades da prece nos foram ensinadas por Jesus, mas a doutrina espírita nos esclarece de forma inigualável a importância e o formato através do qual nós precisamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Meus irmãos, na questão de número 660 do Livro dos Espíritos, foi perguntado por Kardec o seguinte aos espíritos superiores, prestem bastante atenção: a prece torna a criatura humana melhor? E os espíritos responderam o seguinte a Allan Kardec: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia os bons espíritos para os assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade, quando pedido com sentimento, quando pedido com humildade, feito aquele publicano lá no tempo de Jesus: ó Senhor, me perdoe por eu ser uma criatura ainda tão atrasada, mas também, Senhor, me abençoe para que eu me torne menos fraco, para que eu consiga vencer as tentações que ainda me buscam, para que eu consiga superar os males que ainda fazem parte da minha vida. Ó Senhor Jesus, me perdoe, mas abençoe aqueles que eu amo, aqueles que se encontram ao meu redor. Cuidai deles, Senhor, porque eles são também filhos de Deus iguais a mim. As preces que fazemos por nós ou pelos nossos semelhantes podem mudar a natureza das nossas provas e desviar o curso dos nossos sofrimentos. Meus irmãos, a doutrina espírita nos ensina a importância da prece em nossas vidas. Como que nós vamos abrindo um recurso que nos liga a Deus? O Espiritismo vai mais adiante. Ele nos mostra o seguinte: que nós todos, meus irmãos, estamos submersos, envolvidos por um grande fluido que corre todo o universo, chamado fluido universal. E quando nós oramos com fé e com força, quando nós colocamos o nosso sentimento para pedir, para louvar ou agradecer a Deus, esse fluido, ele dá passagem aos nossos pensamentos. Ele leva os nossos pedidos, as nossas súplicas até a Deus. E leva através das grandes autoridades espirituais, sejam aqueles que estejam mais próximos de nós, sejam aqueles que se encontrem nos círculos mais elevados do mundo, e eles ouvem, avaliam e levam ao Pai, através dos mecanismos que só as almas evoluídas são capazes de compreender, e a partir dessa avaliação divina, que sempre é a favor dos seus filhos, nós somos atendidos de alguma maneira. A prece, meus irmãos, é um instrumento que nós não podemos desdenhar, principalmente aquela prece, aquela oração que nós fazemos nos nossos lares, como os cristãos antigos foram ensinados a fazer lá em Cafarnaum, na casa de Pedro.
em que Jesus fazia questão de se reunir com eles e orar com eles e ditar as escrituras de sabedoria na presença de todos eles, que eram criaturas simples, criaturas do povo, pescadores, comerciantes, donas de casa, publicanos, como nos falou aqui há pouco Lucas, como Levi ou Mateus, e a todos eles Jesus deixava os ensinamentos de vida eterna. Inclusive, com eles, o Cristo nos ensinou a orar: o Pai Nosso que estais nos céus. Meus irmãos queridos, esta casa nos acolhe de maneira muito carinhosa. E é uma bênção quando nós chegamos aqui por volta das 13h30, 13h40, reunimos as crianças e os nossos companheiros e companheiras, cantamos com eles, como André Luiz viu aqui, os querubins e os anjos cantarem hosanas de agradecimento a Jesus, lá em nosso lar. Invocamos a presença dos nossos amigos espirituais, ora da falange de Paulo de Tarso, ora da falange de irmã Cipriana, ora da falange de Estevão, que se fazem presentes quando ouvem as nossas orações simples, mas irmanadas no amor que nós temos a Deus aqui nessa instituição. E não tenho dúvida nenhuma que as nossas preces são ouvidas com muito carinho e com muito amor. De que as preces que fazemos em nossos lares, junto com os nossos filhos, são ouvidas e levadas aos pés do Criador. E se hoje, meus irmãos, nós estamos em condições de nos encontrarmos aqui reunidos, estudando o Evangelho de Jesus, é porque infinitas orações um dia foram elevadas ao Pai para que nós pudéssemos estar juntos aqui nessa belíssima tarde de um verão do mês de janeiro aqui no solar. Todos os nossos pensamentos que dirigimos a Deus por nós ou por nossos semelhantes são ouvidos. Nenhum fica sem resposta da parte de Deus. Nenhum. E é essa oração que o Mestre fez questão de nos ensinar um dia. É que nós conseguimos ganhar forças morais suficientes para podermos vencer as dificuldades que nos buscam a todos. Todos aqui, todos nós passamos por essas dificuldades. Todos nós podemos, meus irmãos, minhas irmãs, pela prece, afastar os males que atraímos pela força dos nossos defeitos. Nós lembramos aqui o evangelista Mateus, no capítulo 8, versículos 23, em que ele narra que os apóstolos acordavam e se dirigiam à barca para pescar. Quando eles acordavam lá para as 4h30 da manhã, que é quando os pescadores normalmente se põem de pé para irem para a pesca do dia, Jesus já estava acordado. Estava fazendo o quê? Orando ao pé da montanha, ou sobre a montanha. Jesus já se encontrava em comunhão com Deus, e foi no Monte das Oliveiras, nimbado de luzes celestiais, que ele agradece e honra a figura do Pai por tê-lo fortalecido para poder enfrentar os desafios que ele enfrentou quando aqui esteve entre nós. Jesus, o nosso Mestre, orava sempre em lágrimas, não por ele, mas orava em lágrimas pela humanidade, porque ele sabia no fundo do seu coração que, infelizmente, meus irmãos, em gratidão, em agradecimento a ele, nós iríamos escrever uma página absurda da história, crucificando o nosso Mestre, que ainda assim elevou o pensamento a Deus em oração e pediu pela nossa ignorância.
Jesus se antecipava em pedidos de amparo ao Pai, coisa que nós todos precisamos fazer logo que acordamos durante o dia para a pescaria das nossas atividades profissionais, seja em casa, seja no trabalho. E ao invés de abrirmos uma rede social ou um WhatsApp logo pela manhã, procuremos fazer a primeira coisa, uma oração de agradecimento a Deus por termos tido uma noite em que pudemos descansar e nos prepararmos para as batalhas daquele dia. Jesus nos ensinou o tempo todo que devemos ser gratos, fundamentalmente gratos, à misericórdia de Deus que se aplica em nossos dias, meus irmãos, que se aplica em nossas vidas o tempo todo. E a prece não depende do número de palavras, a prece não depende de púlpitos religiosos, a prece não depende de ornamentos ou de instrumentos que nós devamos elevar aos céus para poder fazer com que ela seja ouvida, como o publicano desejou naquele momento, gritando a todos os pulmões, para que Deus, dizendo das suas pretensas qualidades, imaginando com isso que seria ouvido pelo Senhor. A prece é um momento da mais profunda reflexão e deve ser feito no âmago dos nossos lares, no íntimo dos nossos quartos, no interior, dos nossos corações. É assim que nós devemos orar. E eu queria, meus irmãos, lembrar uma frase de Mateus aqui no Evangelho, no Novo Testamento, em que ele afirmava que Jesus o tempo inteiro estava em comunhão com Deus. O tempo todo ele estava em comunhão com o Pai. E nós só seremos verdadeiramente fortes se estivermos, meus irmãos, o tempo todo que nos seja possível. E não estou falando de prática religiosa, nada disso. Mas se nós pudermos o tempo todo estarmos em comunhão com Deus, nos exemplos principalmente, e nos pensamentos através da oração, ou dos pensamentos de elevação ao Pai, procurando justificar e conviver melhor com os nossos semelhantes, com toda certeza nós estaremos nos preparando para sermos criaturas fortes, que enfrentaremos os nossos problemas de maneira muito efetiva, de maneira muito eficiente. É isso que a doutrina espírita nos ensina ao cuidar das qualidades da prece. E eu queria, meus irmãos, caminhar para o final da minha singela, mas emocionada exposição, relembrando para vocês, eu disse que começaria com André Luiz e terminaria com o irmão X, mas apenas relembrando os fragmentos da beleza literária e espiritual desse quinto evangelista de Jesus, que foi o nosso Humberto de Veras Campos, tão carinhosamente autodenominado como irmão X. E ele nos conta, meus irmãos, salvo engano, da última página do livro Boa Nova, sobre a vida de Maria, a rosa mística, Maria de Jesus, a Maria de Deus, a nossa Maria de Nazaré. Ele conta que logo que ela desencarnou, ela sentiu saudade das paragens que ela costumava andar na Judéia antiga. E o seu espírito, rodeado de coortes angélicas, iniciou então o voo às regiões da Judéia. Ela passa de Cafarnaum e relembra amigos. Ela vai a Nazaré, de onde ela nascera, e revê carinhosas lembranças.
ela passa em Jerusalém e visita as ruas empoeiradas da cidade dos profetas. Ela revê amigos e companhias de muito tempo. E depois de algum tempo, passeando sobre aquelas paragens, ela sente necessidade de se encontrar com aqueles que anonimamente seguiam os ensinamentos do seu filho amado. Conta-nos, irmão X, numa página aqui, quem tem alguma sensibilidade, não consegue ler sem chorar umas 3 vezes antes de terminar. Conta-nos, irmão X, que ela então emite uma ordem mental às cortes angélicas que a seguiam. E num átimo de tempo, ela se vê na cidade dos Césares. E na cidade dos Césares, depois de passar pela Via Ápia, depois de vislumbrar aquelas colunatas e prédios maravilhosos erguidos pela engenharia humana, ela então se dirige a um cemitério. E nesse cemitério, no subsolo, nas suas catacumbas, ela ouve hinos de glorificação e oração, dirigidos ao seu filho amado. Então, ao participar daquele encontro abençoado, em que criaturas simples arriscavam a própria vida em nome de um sentimento, em nome de um ideal, ela influencia espiritualmente todos aqueles irmãos e irmãs ali presentes, e em cânticos eles oram em direção a Jesus e glorificam Cristo no fundo de seus corações, num misto de sentimento de amor e de gratidão, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios encontrados pelos cristãos nascentes, que certamente dariam sua vida daí a alguns dias nos circos e nos postes romanos. Ela agradece a Deus e assim termina essa lição maravilhosa sobre a sua vida, contada pelo nosso querido irmão X. E eu gostaria, meus irmãos, de dizer a vocês todos, do fundo do meu coração, não tenham dúvida nenhuma de que nós estamos aqui participando numa alusão paradigmática dos cristãos daquele tempo, de algo muito parecido com aquilo. O nosso solar, essa casa abençoada de oração, de estudo e de trabalho, que nos congrega a todos, sem diferenças de espécie alguma, que nos faz abraçar uns aos outros, porque nós aprendemos aqui desde pequeno a compreender que se tem algo que nos nivela a todos, são as nossas necessidades pessoais, são os nossos sofrimentos, são as nossas dores, e também as nossas alegrias de estarmos aqui presentes nessa casa abençoada, que desde pequeno nos alberga e que nos ensinou as primeiras letras do alfabeto cristão. Portanto, meus irmãos queridos, meus queridos irmãos do coração, elevemos os nossos pensamentos a Jesus quando estivermos aqui nas nossas reuniões, convictos de que nós seremos amparados. Como aquele centurião que um dia disse a Jesus: Senhor, cura o meu empregado. E Jesus falou: eu quero curá-lo, esteja curado. E ele disse: Senhor, eu vou à sua casa para abençoá-lo. E o centurião disse: Senhor, não precise ir na minha casa, porque basta um desejo seu, que eu tenho certeza que ele será curado. E Jesus disse aos seus discípulos e àqueles que o acompanhavam: impressionante a fé desse homem. Eu nunca vi uma fé desse tamanho. A mesma coisa, meus irmãos, da mesma forma nós podemos agir aqui na nossa
nossa casa. Nós podemos aqui implorar as bênçãos do nosso Senhor para aqueles que sofrem, para aqueles que nós lembramos que estejam passando por desafios, para as nossas doenças, para os nossos problemas, para as nossas depressões, para as nossas angústias, que ainda são muitas nesse mundo de expiação e provas que nós vivemos e que às vezes nós não conseguimos explicar, mesmo tendo tudo diante de nós. Nós podemos aqui, meus irmãos, lembrar daqueles companheiros que passam pelas provas mais difíceis da vida. Provas essas que nós podemos minimizar com um gesto de amor através de uma oração. E eu quero encerrar a minha participação, como eu fiz aí um dia desse para trás. Mas eu queria a ajuda de todos vocês. E vai ser a nossa prece de encerramento nessa reunião de hoje aqui do Solar. Nós vamos recitar juntos, se possível cantando, a oração de São Francisco de Assis. E aqueles que puderem me acompanhar, nós ficaríamos muito gratos. E nesse momento, meus irmãos, lembremos e peçamos a Jesus por todos aqueles que sofrem, aqueles que vierem em nosso pensamento, seja os nossos familiares, seja nós mesmos, seja aqueles que nós amamos, ou seja aqueles que temporariamente temos algum problema. Vamos pedir por eles também, a fim de que Jesus os abençoe a todos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado, meu Deus, por essa casa abençoada em nossas vidas. E em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Nós vamos formar agora a fila dos passes, e aqueles que desejarem ficha para médico, aguardem em seus lugares. Boa tarde a todos.